Olá, você que está nos ouvindo, obrigado pela sua audiência. Nós vamos fazer aqui mais uma atividade do nosso Bússola Líderes, que é um projeto de entrevistas com líderes empresariais na plataforma Bússola, que é uma associação estratégica entre o grupo FSB e a revista Exame. Hoje nós vamos conversar com o Mário Salomão, que é CEO executivo-chefe da Unimed Rio de Janeiro, um grande jogador, um grande player no mercado de planos de saúde. E eu vou pedir para o Mário falar um pouco sobre ele e falar um pouco sobre a Unimed Rio de Janeiro para a gente começar a nossa conversa. Muito obrigado, Mário, por conversar conosco. Olá, muito obrigado a vocês pela oportunidade, pelo convite. Eu estou na Unimed Rio há pouco mais de 10 anos e nessa posição que eu ocupo há uns 3 anos. Sou oriundo do mercado financeiro, trabalhei em algumas instituições financeiras ao longo da minha vida profissional e hoje faço uso bastante de tudo isso dentro do ponto desejo sempre contribuir com a Unimed Rio. Unimed Rio, plano de saúde líder no município do Rio de Janeiro, o maior faturamento das Unimed dentro do sistema Unimed, uma empresa com uma pujança e um tamanho expressivo, hoje com mais de 800 mil clientes, e com um propósito muito interessante de recuperação. Em 2016 passamos por uma questão muito tensa e desde então estamos reconstruindo uma organização com toda a capacidade que se espera do momento atual e da governança necessária. Um pouco esse é o resumo nesse momento. Então, Mário, eu queria te pedir para falar um pouco mais dos desafios que vocês enfrentaram em 2016, como é que foi essa crise e quais foram os mecanismos e os passos que vocês deram para sair dela? Olha, em 2016, quando nós recebemos uma carta de recomendação de alienação compulsória de carteira, que, para quem é do segmento, entende que é justamente uma espécie de fim dos tempos, ali, encerramento, eu acho que aquele maior aprendizado, Alan, foi a capacidade do sentimento de pertencer de uma organização. Eu acho que é no momento de maior crise, no pior deles, e a gente viveu esse momento, nesse pior momento, que todos se juntaram em torno. E aí eu digo todos, eu estou falando dos médicos cooperados, sócios dessa organização, que nunca deixaram de acreditar. Eu estou falando dos colaboradores da organização, que nunca deixaram de acreditar. Eu estou falando dos stakeholders da sociedade em geral, dos entes públicos, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria, a própria ANS, todos em torno de um propósito de dar a oportunidade dessa empresa se reestruturar. Então, se teve um grande aprendizado naquele momento, que eu posso detalhar um pouco mais, foi o sentimento de pertencer. Acho que todos se juntaram em torno da... Eu me lembro bem do Obama, quando dizia lá o "Yes, we can", assim, a questão do nós podemos, a gente consegue chegar do outro lado. Se tem um aprendizado, e se tudo começa em algum lugar, o lugar é este. Entendi. Levando em conta que a Unimed Rio ela viveu uma crise em várias esferas política, financeira, assistencial e de marca, queria que você falasse um pouco sobre os mecanismos de governança que foram essenciais para o enfrentamento desse desafio, né? Porque a palavra governança é muito utilizada, mas eu acho que a gente precisa concretizar um pouco, né? Dizer assim, o que foi essencial, quais foram, se você tivesse que fazer uma consultoria para alguém que passasse pela situação que você passou, o que é o essencial em termos de governança para enfrentar uma situação dessas? Vamos lá. Eu vou separar alguns dos pontos, né? Eu acho que você tem que procurar sempre simplificar tudo isso. Mas se eu estivesse desenhando para você aqui uma matriz desse movimento, como você acabou de dizer, eu estaria construindo aqui embaixo um processo de estabilidade política. Então, a gente deve muito, naquele momento, a credibilidade ao grupo político. Então, eu botaria aqui embaixo uma barra com a política e a credibilidade que ela trouxe, o grupo diretor, que até hoje está à frente, uma boa parte dele, à frente da gestão da Unimed Rio, trouxe ali o conforto, a confiança e a credibilidade para que a gente conseguisse construir nesse alicerce uma esteira de tecnologia, e aí nós buscamos um apoio, um suporte internacional de uma instituição de alto padrão no mundo, uma empresa americana, um suporte de compliance. Nós criamos um compliance na Unimed Rio em 2017. Se você imaginar, foi pouquíssimo tempo atrás, perto do que se espera nessa estrada ou nessa jornada, e aí compliance e risco cria a estrutura de alicerce
com as questões da legalidade, a coisa certa do jeito certo, a construção das bases de risco. Um outro eixo, o eixo financeiro e econômico, que a gente precisava reestruturar em termos de qualidade, comitês, e o eixo assistencial. Houve uma grande repactuação da relação da Unimed Rio com a sociedade médica, com os prestadores médicos da cidade. Esses seriam, vamos dizer assim, os 4 grandes eixos, os 4 grandes grupos, alicerçados sobre um quadro político e, principalmente, sobre algo que a minha formação traz também nesse caso, e que a Unimed tem na sua essência, que é o famoso ESG, né, que a gente tem visto tanto por aqui, que são os indicadores ambientais, sociais e de governança. A empresa se pauta sobre esse eixo e, a partir daí, a gente começa a construir todo esse trabalho que você falou. Você trouxe aqui um elemento, né, que é o ESG, também conhecido como ESG, né, no mercado. Como é que faz para que isso aí não seja simplesmente algo de fachada, né? Porque existe a tentação de pegar as questões sociais, ambientais e de governança e dizer, olha, eu estou implementando isso, mas muitas vezes a gente vê que é algo que não fica entranhado, não se entranha na cultura da organização. Qual é o segredo para entranhar essas preocupações da ESG, né, ou ESG, na cultura da organização, para que ela, de fato, seja algo real e não apenas cosmético? Olha, essa sua pergunta é fantástica, porque, de certa forma, é ela que move, de fato, a sinceridade com que as coisas, de fato, acontecem, né? Não é só para a sociedade ver ou para o investidor ver. É parte das pessoas, na minha concepção, parte do exemplo. Ou nós acreditamos, de fato, essencialmente nisso, eu vou te dar alguns exemplos. Nossa empresa hoje, por conta, evidentemente, da oportunidade que a pandemia trouxe, é uma empresa em trabalho remoto. Estou falando com você do meu escritório remoto. Toda a empresa hoje opera, eu tenho mais de 1.000 funcionários trabalhando de forma remota dentro da organização. Isso traz o quê para esse primeiro indicador? Eu estou evitando que 1.000 colaboradores se desloquem em transporte público, eu estou evitando uma série de emissões, e nós buscamos isso muito antes. A Unimed Rio busca esse modelo em 2018, muito antes da pandemia. Ela já tinha na sua concepção esse movimento. Depois disso, os exemplos práticos das lideranças. Então, se você é um líder que acredita nisso, como é que você insere isso dentro das suas reuniões? Como é que você insere isso dentro da proposição de que seus colaboradores vejam na prática você vivendo os pequenos exemplos? E a gente conversa sobre isso internamente. A gente conversa nos comitês de diversidade, a gente conversa nos comitês que foram criados depois de tudo isso. Isso vai desde de algumas saudáveis brincadeiras entre bota um relógio no banheiro para ver o tempo que você leva tomando um banho dentro do... O ESG você tem que viver ele nos mínimos detalhes, né? Principalmente a parte do indicador ambiental. Você consegue coletar um pouco da água da chuva, você consegue... Quando você leva e interioriza isso dentro dos seus colaboradores, quando a sua empresa faz uma coleta seletiva e explica o porquê está fazendo, ou você faz de verdade isso, acreditando que efetivamente é possível, nos pequenos gestos, na sua reunião de condomínio, na sua praça, na sua rua, na sua calçada, ou você não vai conseguir fazer dentro de uma organização. Aí vai ser só alguma coisa para a sociedade ver e você prestar conta para o seu relatório de sustentabilidade no final do ano. Não é esse o nosso motivo, não é essa a nossa essência, não é nisso que a gente acredita. São as pequenas soluções que nós estimulamos aos nossos colaboradores que somam o fato da gente acreditar que está praticando, de fato, esse indicador. Me chamou a atenção uma coisa que você disse aqui, mesmo agora, com as atividades praticamente todas voltaram ao normal no país, né? Mesmo a gente ainda estando numa situação que não é simples, com um número alto na média móvel de mortes e de casos, né? Agora está melhorando porque essa nova variante Ômicron parece que a curva epidêmica, né, ou a curva epidemiológica, ela subiu mais rapidamente e está descendo mais rapidamente. Mas, de todo modo, a gente vive ainda uma situação complicada em termos de Covid-19, mas a vida está voltando ao normal. E você está me dizendo que, no caso da Unimed Rio, as pessoas todas continuam no remoto. Como é que é manter a disciplina e manter a organização do trabalho com todo mundo operando no remoto? Como é que você consegue ter os controles da atividade das pessoas com todo mundo funcionando no remoto?
Essa é uma ótima pergunta. E tudo isso é a construção de um aprendizado. Então, o modelo definido pela empresa como uma oportunidade e um ganho, de novo, a crise gera sempre oportunidades, foi um modelo híbrido. Então, hoje, nós até assim, vamos estrear esse modelo, vamos assim dizer, a partir de março agora, a partir da próxima semana. Nós construímos, nós documentamos, fomos ao sindicato, estruturamos um modelo. 2 dias presencial, 3 dias remotos. Esse modelo está desenhado, está homologado, está validado. Fizemos todo esse movimento, ajustamos a empresa e todos os seus aspectos, vamos dizer assim, prediais para isso acontecer, estruturamos um novo modelo de concepção de local físico para que isso acontecesse e dimensionamos os equipamentos e as ferramentas para isso. Então, hoje, nós temos ferramenta que consegue mensurar produtividade, se foi o que você perguntou na sua pergunta, dentro da máquina que eu estou aqui agora conversando com você, tem um sistema de produtividade que acompanha essa movimentação. Nós mudamos um pouco o mindset, o modelo mental da organização entre cumprimento de minutos, segundos e horas por demandas e entregas e qualidade das entregas. Tudo isso conversa com nova maneira de fazer gestão. Eu venho de uma escola que diz que você pode ficar 8 horas dentro de um lugar e produzir isso. Você pode ficar 3 horas dentro do lugar e produzir isso de quantidade. Depende muito da essência daquilo que você propõe. O que nós fizemos nesse período todo foi construir um novo modelo mental para avaliar a qualidade da entrega e as demandas, e não a quantidade de horas que aquilo precisa para ser feito, porque o que importa é a consequência da entrega. E é isso que está na mesa hoje. Eu diria a você que 2 anos depois, esse modelo, por óbvio, é um modelo de aprendizado constante, mas nós evoluímos muito e até o momento. O que a gente percebe na Unimed Rio é um crescimento de produtividade mensurável, muito mais elevado do que nos anos anteriores. Muito bem, deixa eu tratar um pouco aqui de uma coisa que talvez também interesse, né, a quem está nos assistindo, que é o mercado de plano de saúde. A questão da saúde e dos serviços de saúde, especialmente do serviço hospitalar, ela ganhou uma relevância muito grande aí com a pandemia, né? Como é que o mercado enfrentou esse momento da pandemia e como você vê, quais são as mudanças estruturais que eventualmente esse mercado sofreu na pandemia e que vão se refletir no setor nesses próximos anos? Olha, eu vejo como uma oportunidade, mudanças transformadoras de oportunidades. Eu digo a você que a gente precisa, dentro do braço de tecnologia, acho que uma das grandes transformações vem do mundo da tecnologia. Todos os aspectos de evolução que nós tivemos dentro desse contexto nos últimos 2 anos foram muito superiores a qualquer coisa que a gente já tivesse vivido em outros anos tão próximos de nós. Mas a concepção, a maneira como nós encaramos a saúde e a maneira como nós, profissionais da área de saúde, eu me incluo nisso hoje como gestor da cooperativa, estamos cuidando desse propósito, dessa crença, da maneira de cuidar, houve uma profunda alteração em tudo isso na minha e uma conscientização muito grande. Em termos de mercado, eu acho que novos produtos que se enquadrem aos clientes para que todos possam ter uma acessibilidade à oportunidade da saúde suplementar, foi um grande ganho. Nós estamos trabalhando nisso, tenho certeza que o mercado em geral também está trabalhando nisso, mas nós procuramos ao máximo criar, se nós tínhamos, eu vou te exemplificar, se nós tínhamos uma gama aqui exemplificando 8 produtos, a gente encaixou um produto no meio de outro produto para abrir mais e customizar mais, para que pudesse dar mais acesso às pessoas de alguma forma, a saúde suplementar, de acordo com a demanda e necessidade daquilo que ela necessita. Imagino que a economia precisa crescer, imagino que outros fatores precisam contribuir para que isso aconteça, mas a gente está fazendo a nossa parte nessa acessibilidade. Ainda sobre a pandemia, um outro tema, eu estou aqui desenvolvendo as suas respostas, né, porque elas trazem diversos temas. Se falou muito na importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, para o atendimento da população nesse período. Mas, além do Sistema Único de Saúde, que talvez seja identificado pelas pessoas como Sistema Público de Saúde, né? Vamos falar um pouco sobre o sistema privado. Qual que foi o papel, na tua opinião, que o sistema privado jogou nesse processo de superação da pandemia, de atendimento da população durante a pandemia? E que lições que você acha que podem ser tiradas
desse período difícil que nós ainda estamos passando, mas, se Deus quiser, está terminando? Foram muitas, mas eu diria a você que nós tivemos momentos esses de conhecimento da sociedade, em que trabalhamos muito juntos, né? Nós tivemos os secretários de saúde fazendo as reuniões conosco, operadoras de saúde, hospitais, buscando disponibilização de leitos e vice-versa. Trabalhamos em conjunto no momento dos grandes picos dessa pandemia. Nós praticamente não tínhamos divisão, né? Eu acho que teve algum momento em que eu tinha que cuidar de todas as responsabilidades daqueles clientes que contratam um plano de saúde com esse objetivo. Então, dentro de várias situações, nós tínhamos plano A, B e C de acordo com o pico. Nós pensamos, a Unimed Rio tem um grande hospital na Barra da Tijuca, tem um belo estacionamento à frente. Então, a gente, dentre tantos planos, a gente tinha um plano de fazer um hospital de campanha à frente do próprio hospital, se fosse necessário, dependendo de até onde fosse o pico, até onde fosse aquele contágio. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos a oportunidade de também estar compartilhando com as secretarias de saúde oportunidades de leito, caso houvessem, para que a gente cedesse dentro daquele momento a complexidade para qualquer que fosse o cidadão que tivesse a necessidade de sofrer um tratamento. E aí acho que todos nós, operadoras de saúde, iniciativa privada, fizemos altos investimentos naquele período, principalmente quem tem, como no nosso caso, um papel híbrido. Nós somos uma operadora de saúde, mas também somos uma empresa de gestão de serviços de saúde. Nós temos um hospital, nós temos, aliás, mais de um hospital, nós temos emergências abertas. Então, nós fizemos uma série de investimentos e ampliações, seja em respiradores, que foi muito falado na época, para necessidade respiratória que tinham os pacientes contaminados em estado grave, ampliação de leitos e uma série de obras que foram feitas naquele período, e em outros períodos, porque tivemos 2, 3 picos grandes de lá até aqui, para suportar. E sempre em contato e sempre em conjunto com a Secretaria de Saúde, sempre dando satisfação dos dados, sempre procurando colocar à disposição alguns leitos, se fosse necessário. Enquanto o Estado fazia parte dele, nós fazíamos o nosso. Eu acho que o SUS cresceu de forma, vamos dizer assim, a visibilidade do sistema de saúde público do Brasil cresceu muito, mas também nós procuramos contribuir da melhor forma num trabalho de união grande nesse período. E ainda sobre esse assunto, quais são os caminhos que você vê para que a população de níveis não tão altos de renda ou de níveis mais baixos de renda possa ter mais acesso ao mercado de plano de saúde? Olha, se você observar o processo de contratação e inclusão, eu acabei de falar em acessibilidade, né? Acho que essa pergunta sua conversa com uma resposta anterior. De alguma forma, a gente vem procurando customizar produtos que garantam uma porta de entrada para que essas pessoas que não tiveram até hoje uma oportunidade, com o seu rendimento, com seus proventos, com aquilo que elas vêm conquistando, elas possam ter acesso a algo que customizado atenda à expectativa delas, ou seja, como deve ser, suplementar a saúde pública, que você acabou de citar também. Então, esse movimento vem sendo feito. Eu acho que a gente depende, sim, do crescimento econômico natural, porque a gente percebe que boa parte da contratação dos planos de saúde ele é um benefício dentro da contratação de muitas empresas, de muitas entidades. Então, esse é um movimento que também precisa acontecer, mas até para que as empresas possam cada vez mais oferecer de forma mais adequada aos seus colaboradores um plano de saúde, nós também temos o compromisso de ir customizando cada vez mais produtos de acesso importantes e que garantam o equilíbrio da sustentabilidade desse negócio a longo prazo. Acho que todo mundo está fazendo a sua parte nesse momento. Muito bem, Mário. Vamos caminhando aí para a reta final da nossa conversa. E eu queria que você me dissesse como é que você enxerga, vamos colocar um prazo aí, 10 anos. Como é que você imagina que vai ser a situação do mercado de planos de saúde, e especificamente da Unimed Rio, daqui a 10 anos? Olha, eu sou entusiasta do modelo cooperativo. Acho que a Unimed Rio completou 50 anos agora no dia 8 de dezembro. Uma empresa fundada por 27 médicos em algum momento, 50 anos atrás, e com o objetivo de gerar valor de trabalho médico. Eu entendo que cada vez mais nós estamos tendo que ser orientados ao cliente. Nós falamos isso aqui na nossa conversa agora, bastante nas entrelinhas do que dissemos. Eu vejo, sim, o modelo cooperativo, mesmo com todos esses movimentos que a gente tem visto mais recentemente no mercado. Eu vejo que no Brasil a gente tem um dos maiores sistemas de saúde do mundo, o sistema Unimed, e dentro dele a Unimed Rio, uma das maiores dentro desse sistema. Eu vejo uma perpetuação, vejo a necessidade hoje
de nos tornarmos uma empresa mais leve, mais ágil, que tenha, vamos dizer assim, e que o mercado também caminhe nessa direção de ser mais leve, mais ágil. Entendo que a gente tem espaço para alguma desregulamentação, tornar essa competitividade ou essa liberalidade um pouco maior dentro do mercado, para que ele se acomode dentro dessa acessibilidade que nós falamos aqui, e isso passa, por óbvio, por uma discussão dentro do Congresso, dentro da agência, de todos os outros entes públicos que regulam essa disciplina dentro do país, mas eu entendo como viável que ele fique também mais leve, um pouco mais flexível dentro desse conceito, e acho que sim, isso é necessário nos próximos 10 anos. A Unimed Rio não se limita aos sonhos, né? Então, a gente tem, sim, planos, vamos dizer assim, planos para 5, para 10, para 15, para 50 anos. A perpetuação faz parte das conversas do nosso grupo diretivo, do grupo diretor e dos médicos cooperados. Esse processo é um processo dinâmico e aqui dentro ele é sempre constante. Muito bem. Conversamos aqui com o Mário Salomão, que é CEO, executivo-chefe da Unimed Rio, que é a empresa líder no mercado de plano de saúde do Rio de Janeiro, tem hoje uma carteira de mais de 800 mil clientes. Conversamos aqui um pouco sobre essa preocupação das pessoas hoje com a saúde, né? Sempre foi uma preocupação importante, mas se agudizou e se potencializou com a pandemia. Queria te agradecer, Mário, e abrir a palavra aqui para você, se eventualmente alguma coisa eu deixei de te perguntar e alguma coisa que você queira dizer aqui para quem está nos assistindo. Olha, eu que agradeço, eu acho uma oportunidade, se eu pudesse resgatar um ponto importante dentro das grandes organizações, nós começamos a falar de governança e eu tive um professor muito tempo atrás que dizia que dá certo fazer as coisas certas do jeito certo, então eu acho que as empresas têm sim condições de construir, de crescer e de buscar resultados de longo prazo, buscando desde o início condições e estruturações dentro das melhores práticas de governança de um mercado. Eu queria reforçar isso, porque eu entendo que o papel das organizações no nosso país e no mundo ele é muito importante. Nós fazemos, vamos dizer assim, nós modificamos, estruturamos e suportamos a sociedade, e as empresas têm sim essa responsabilidade e esse compromisso com a sociedade. Então era isso que eu queria reforçar com você, Alan, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado a você, Mário Salomão, CEO da Unimed do Rio, e obrigado a você que nos assistiu, nos deu esse privilégio de ouvir, de investir uma parte do seu tempo para participar aqui da nossa conversa no projeto Bússola Líderes, que é uma série de entrevistas dentro da plataforma Bússola, uma associação estratégica entre o Grupo IFSB e a revista Exame. Muito obrigado.